Ok, voltamos? Será que conseguimos, então, restabelecer o sinal? Já na outra ceia, o pessoal está entrando aí. Certo. Pessoal, vamos só aguardar o restante do pessoal que estava na outra live vir, então, para esse vídeo, para a gente dar continuidade, então, ao Salmo 47. É um salmo curto, 9 versos. Rapidamente nós vamos falar sobre ele, mas é importante a gente fazer uma retrospectiva, já que nós perdemos um pouco por causa da live que foi interrompida, né? Estamos aguardando os irmãos para podermos retomar a live. Rodrigo, eu queria só pedir para você só suspender um pouquinho o microfone aqui, que ele já caiu muito. Não precisa suspender tanto, mas aperta bem para não descer mais. Aparecendo só um pouco lá. Ok, voltamos? Temos bastante gente, então vamos lá. Então vamos na continuidade. Eu vou só fazer uma rápida retrospectiva do que eu falei sobre o Salmo 47. Nós não sabemos exatamente quais as circunstâncias, mas acreditamos que ou um momento parecido, ou o próprio momento em que Senaqueribe, rei da Assíria, cercou Jerusalém para tentar destruí-la. É o momento, então, narrado pelo Salmo 46, 47 e 48. Sabemos também que no meio dessa circunstância de dificuldade, de problemas que eles estavam vivendo, Deus agiu de forma sobrenatural, inacreditável, porque Deus envia um anjo que mata 185 mil soldados e a cidade de Jerusalém, que estava cercada, já prestes a sucumbir, de repente vê um milagre acontecer, sem eles atirarem uma flecha sequer, sem eles combaterem, sem eles lutarem, um exército sendo então derrotado. Depois da morte de 185 mil homens, de forma sobrenatural, quem vai lutar contra as forças sobrenaturais ou contra o próprio Deus? Por essa razão, nós percebemos que Deus é o Deus de toda a terra, e esta é a razão que leva o salmista a escrever o Salmo 47. Louvar a Deus por esta vitória. Rodrigo vai encostar no chão o microfone. O nome do Senhor é Jesus. Deixa eu ver se eu coloco aqui numa posição. Só um instantinho, estou só ajeitando o microfone. Melhorou agora. Então, nós sabemos que todas as vezes que a Bíblia faz referência a o anjo, no sentido de específico, né, singular, o anjo do Senhor, nós temos referência ao próprio Jesus. É assim que entendemos na teologia. Então, se você via a referência a o anjo do Senhor, provavelmente, pelo menos nos textos que nós conhecemos, faz referência ao próprio Jesus. Então, eu não sei se esse texto aqui, nós lemos o anjo. Eu não sei como é que está aqui na sua Bíblia ou na minha Bíblia. Deixa eu ver aqui como é que está. Bem, esse texto do Salmo aqui não vai falar sobre esse momento, né? É no texto lá de Isaías. Eu estou agora no Salmo, então nem tenho como conferir. Mas você depois pode dar uma olhada, quando terminar aqui eu posso ver.
se o que Deus está falando é sobre o anjo do Senhor no singular, ok? De toda forma, há uma atuação sobrenatural de Deus livrando Jerusalém e o povo ali, então, desta grande batalha que eles não precisaram ter. O Salmo, então, nos chama a batermos palmas, a celebrarmos, a louvarmos, pois o Senhor Altíssimo, verso 2 diz, é tremendo. Não é à toa a maneira atônita deles. Não é à toa que eles estão surpresos com o que Deus fez. Deus fez algo que nós também pensaremos milhões de dias, como Deus é capaz de fazer um negócio desses. Como Deus faz um exército que estava prestes a entrar na cidade, bater retirada de uma maneira tão incrível e de forma a que saiam de cabeça baixa sem atirar uma flecha sequer. No verso 3, ele diz, ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. O que o povo de Israel está celebrando é o fato de que, quando Deus deseja, não importa o poderio que as nações possuam, elas estão debaixo dos pés da nação. Se Deus está com o povo então tem a vitória, assim Deus o deseja. Então aqui há um momento de celebração, a ponto da nação estar festejando a vitória de Deus, e eles vão fazer isso de forma bem enfática. Verso 4, escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então eles estão falando que Deus escolheu a essa nação, a nação de Israel, a este povo, e ele então separou esse povo. Verso 5, subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. A palavra subiu, que está descrita aqui, está falando de subir no sentido de assumir a posição no trono. É alguém que assentou-se como rei, alguém que subiu ao cargo de rei. Então nós estamos falando de Deus estando entronizado como rei e o povo celebrando por esta razão. O povo celebrando porque Deus assumiu a sua posição, reinando sobre Israel para livrá-los do inimigo, né? Deus agiu não só como um chefe militar, mas ele agiu como um próprio rei que ama o seu povo. Verso 6 diz, na nossa tradução diz, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. No hebraico a palavra aqui é a mesma. Nós vemos a nossa tradução, salmodiai e cantai louvores. Mas no hebraico a palavra que está sendo usada é a mesma. Aqui quem traduziu fez dessa maneira para tornar mais bonito. Mas para o povo de Israel, a repetição é uma ênfase. Deus está enfatizando através do salmista, não apenas a importância, mas o quanto é necessário a intensidade ou a frequência, melhor dizendo, a frequência com que nós devemos cantar louvores a Deus, com que nós devemos adorá-lo, com que nós devemos glorificá-lo. Eu percebo em muitos cultos presenciais, né, o quanto nós somos frios, muitas vezes, em nossa adoração. Especialmente quando nós não estamos vivendo dias muito bons, quando as coisas não estão ocorrendo ou correndo de acordo com o nosso desejo. Mas o salmista nos diz que nós devemos salmodiar, cantar ao Senhor. E ele vai dizer isso no mesmo verso 4 vezes. E essa ênfase está falando de frequência. Quão frequentemente nós devemos fazê-lo? O quanto é importante fazermos isto com frequência. Verso 7 diz, Deus é rei de toda a terra. É aqui que Deus se manifesta de maneira muito mais abrangente. Até então, parece que o salmista vai falar apenas da nação de Israel. Parece que vai falar que Deus é o Deus da nação. Mas aqui, Deus começa a se revelar como um Deus que vai além da nação, mas que alcança toda a terra. Ele é o Deus de toda a terra. Eu fico pensando, nesses dias que nós estamos vivendo momentos tão complicados, o nível de confiança que nós temos nesse
poder, nessa soberania, nesse governo de Deus. Deus governa. Irmãos, Deus não deu corda no relógio da terra e a abandonou. Deus não esqueceu de nós e, por causa disso, esta manifestação toda de enfermidade em toda a terra. Deus está controlando, está lidando com tudo isto. Independente de se isso tem razões humanas, na maldade humana, ou se isso foi uma circunstância eventual, seja lá por causa de uma mutação, seja lá por causa de uma criação em laboratório, não importa. O fato é que Deus mantém o seu controle. Deus continua a controlar, Deus continua a governar. Ele é o Deus de toda a terra. E o quanto nós confiamos nisso, perceba, eu não estou falando do quanto nós dizemos que confiamos, mas o quanto nós de fato confiamos nisto fará a diferença entre a ansiedade, a depressão, ou a não ansiedade, a não depressão. Se nós sempre confiamos que nós podemos resolver, se você acha que você é capaz de resolver, fique ciente que o Deus que te guarda, o Deus que te mantém em momentos onde não são tão ruins, ou em momentos onde o risco não é tão grande, é o mesmo Deus que te guarda e que te mantém quando o perigo é gigantesco. Eu lembro muito bem que, como eu sou muito avesso a andar de avião, normalmente eu tenho um certo pânico, né? Chego dentro de um avião, gelo as minhas mãos, meus pés, fico nervoso, fico temeroso. E se fosse por mim, eu não andaria de avião. Mas, pela necessidade, eu me sento na poltrona do avião e qual é a maneira que eu lido com isto? Eu penso, o Deus que me mantém vivo, sentado ou deitado na minha cama, é o mesmo Deus que me mantém vivo, sentado na poltrona desse avião. O poder é o mesmo, o Deus é o mesmo, a capacidade é a mesma. O Deus que é capaz de me livrar, de me guardar, de me proteger, deitado ou sentado na minha cama, dentro da minha casa, tem o mesmo poder de me proteger, onde quer que eu esteja, dentro de um avião, em qualquer lugar. É exatamente nessas circunstâncias que você precisa reconhecer o Deus de toda a terra. Se você sabe que tudo está nas mãos dele, mesmo quando perdemos pessoas que amamos, mesmo quando vemos as coisas parecerem fugir do controle, elas estão fugindo do nosso controle, mas não do de Deus. Quando nós confiamos em nós mesmos, perder o controle é muito ruim, irmãos. Mas isso nos ensina a aprender a confiar em Deus. Eu sei que as coisas estão indo rápido demais, e isso nos causa temor. Mas será que isso não deve nos levar a pensar em Deus, a confiar em Deus? Veja bem o que diz o Salmo no verso 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Você tem noção do que é isso? Deus se assenta no seu trono. Ele continua dando as ordens. Ele continua direcionando as coisas. As coisas não estão caminhando aleatórias. Não é porque a maldade dos homens foi capaz de produzir isto que Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário. Independente das circunstâncias, ele está sentado, reinando, governando. A expressão sentado no trono faz referência a alguém que permanece no comando. É o rei que continua governando. E neste caso, esse rei governa toda a terra. O verso 9 diz assim: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. É incrível como esse salmo nos revela o evangelho. Quando o texto diz que os príncipes dos povos
se reuniu ao povo do Deus de Abraão. Está falando que as outras nações se reuniu à nação de Israel por causa do Deus de Israel. E nós vemos textos em Gálatas nos mostrando isto, que através de Abraão seriam abençoadas as nações da terra. E é interessante que o texto é bem específico. Não por causa dos descendentes, mas por causa, no singular, do descendente, de Jesus. Através de Jesus, nós então fomos incluídos pela fé na família de Abraão. E esta é uma lição que o livro de Gálatas nos traz com muita clareza. E este salmo nos revela que nós passamos a fazer parte do povo de Deus. Pessoas de todas as terras, de todas as nações. Fomos abençoados pela nação de Israel. Agora perceba que o salmista começa a falar sobre a nação de Israel e depois falar de toda a terra e nos incluir nesta revelação do Deus de Abraão. Como você encara tudo isto? Quando nós falamos a respeito do Deus de Abraão, nós estamos falando do Deus que Abraão abraçou. E o descendente, ele seria abençoado através da sua descendência, o descendente de Abraão é Jesus. Esse é quem nós celebramos a sua morte e ressurreição há poucos instantes. Esse que deu o seu próprio corpo para tomar sobre ele as nossas enfermidades, as nossas feridas, as nossas dores, os nossos pecados. Esse Jesus que deu o seu próprio sangue para nos lavar, que viveu uma vida santa para nos santificar. Se ele deu o seu próprio filho, você pode imaginar o quanto ele nos ama? Por que todo esse pavor? Por que todo esse medo? Talvez você esteja aflito pela insegurança do futuro. Talvez você esteja receoso por todo o mal que está diante de nós, por todas as possibilidades que se aproximam, as incertezas. Mas Deus é a nossa maior certeza. Deus é o nosso porto seguro. Não importa o quão ruins circunstâncias possam parecer, ele ainda é poderoso para nos livrar, assim como fez com Jerusalém. Porque o seu povo estava ali, um só anjo destruiu ou matou 185 mil. É exatamente em momentos assim que nós podemos ver o livrar de Deus. Eu vou pedir então ao Rodrigo para colocar uma música que detalha, ou que conta um pouco desse momento. E aí eu queria que você ouvisse com calma, com tranquilidade. Não se desespere, você não tem nada para fazer agora. Não precisa sair dessa live. Ouça. Ouça o que Deus vai falar conosco através dessa canção. Medite. Medite nessa canção. Ela nos traz lições preciosas sobre a maneira com que o Senhor nos guarda, sobre a maneira com que Deus nos protege, sobre a maneira com que você está protegido por Deus, guardado por suas mãos. Ouça. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco,
te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os meus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, dia de vergonha. Mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre seus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E não, meu Deus, ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. É cerca do inimigo, digo assim, não corres perigo. Zomba dele, a filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Rodei o anzol no seu nariz e o freio na sua boca. E farei voltar por onde veio e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém os olhos no seu nariz e o freio na sua boca. E farei voltar por onde veio e contra ti nenhuma flecha atirará. Vamos que Deus glória e buscaste eu te dou a vitória. Essa música fala a respeito dessa circunstância, desse momento que eles viveram, onde experimentaram do livramento de Deus. Se você confiar em Deus, se você depender de Deus, você certamente experimentará da mesma maneira, porque nós somos povo de Deus. Deus não mudou, e nós somos então o povo desse Deus que livrou a nação de Israel. Somos o povo que foi guardado pelo Senhor. A cidade não foi guardada pela cidade em si. A cidade foi guardada porque havia um povo ali que Deus comprometeu-se com ele. Então, nós sabemos que Deus está nos guardando. E o nosso coração pode descansar nisto. Eu espero que você não esteja se sentindo pressionado, porque é tão repetitivo isso nesses últimos salmos, não é? Talvez você esteja pensando, nossa, parece que está falando sempre da mesma coisa, parece que está só repetindo a mesma coisa. Deus está aprofundando isso no teu coração. Essa é a nossa necessidade, Deus a conhece. Amém? Então eu queria nesse momento aproveitar para nós batermos um papo. Eu tenho conversado com alguns irmãos, talvez nós possamos organizar uma live, não sei, uma live, se a gente consegue fazer uma live, mas acho que a gente consegue fazer uma transmissão, uma gravação, talvez,
do grupo de louvor, tendo um tempo de adoração aqui na igreja, se a gente afastar todo mundo, sem público, né, só o pessoal do louvor cantando e tocando, talvez a gente consiga fazer isso. Mas é uma coisa que a gente precisa orar, perguntar a Deus, ver como é que a gente faz. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma coisa que você gostaria de sugerir para que nós fizéssemos, por favor, fique à vontade. Esse é o momento para nós batermos um papo aqui agora. A previsão de retorno dos cultos. Bem, irmãos, a respeito de previsão de retorno, vocês perceberam que houve um aumento, né, aqui na cidade, embora não haja um aumento do número de mortes no Brasil, eu já expliquei isso no grupo da igreja, eu vou reforçar. Boa parte das pessoas não sabem. Ouvem na televisão, de ontem para hoje, de sábado para domingo, morreram 421 pessoas. Não, morreram 44 pessoas. Esse restante do número de 421 que a televisão está divulgando o tempo inteiro faz referência a um número que foi represado, já que demora até receber o resultado dos testes para saber se aquela pessoa morreu ou não de Covid. Por essa razão, por causa desse represamento, temos então 421 mortes registradas, mas o óbito já ocorreu há algum tempo. De ontem para hoje, ocorreram apenas, se é que eu posso dizer apenas, é uma situação tão difícil, né, irmãos? 44 pessoas morrerem não é apenas, mas se comparado a 421, apenas 44 morreram de ontem para hoje, e não as 421 que falamos antes. De toda forma, como há um número maior de testes, e eu já havia antecipadamente avisado isso aos irmãos, hoje há um número de testes maior do que no início da pandemia, então nós temos um número maior de pessoas detectadas. E provavelmente esse número é muito maior na realidade, certo? Então, assim, na cidade como Areia Branca, vamos dizer 28 mil habitantes, não chega a tudo isso, mas vamos lá, 28 mil. Desses 28 mil, nós provavelmente devemos ter aí bem mais de 10 mil pessoas infectadas, bem mais de 10 mil. O que nós entendemos é que quando nós chegarmos a entre 15 e 16 mil pessoas infectadas, nós teremos uma grande redução do número de pessoas doentes. Até lá, a gente vai ver uma grande infestação, mas esperamos que com poucos óbitos ou com poucas necessidades de internação. É a nossa expectativa. Por causa desse aumento nesses últimos dias, nós temos dificuldade de dar uma data definitiva a respeito de volta. Até porque não somos nós da igreja que definimos isso, né? É o Ministério Público, é a Prefeitura, mas eu acredito que agora, né, pelo menos assim, entre meio de maio até o final de maio, nós vamos conseguir retornar, se não, no mais tardar, início de junho, se Deus quiser. Algum comentário que a gente precisa fazer, Rodrigo? Se é referente à triunfal de Jesus. Certo. O Salmo 47 não está fazendo menção à entrada triunfal de Jesus, não. Não é isso, não. Aqui está falando de aplausos, de vitória, de uma batalha, né? Aqui está colocando como o Deus de toda a terra. Pode ser que um verso ou outro nos lembre a entrada triunfal de Jesus, mas não é este salmo que trata a respeito desse momento, não. Alguém tem mais alguma contribuição, quer falar alguma coisa a mais? Aproveita, irmãos. Vamos participar. Tem alguma ideia, alguma coisa que nós poderíamos fazer? Às vezes os irmãos estejam sentindo falta de fazermos alguma coisa por aqui e vocês podem sugerir, fiquem à vontade. Sim, para a gente continuar transmitindo mesmo quando voltar. Irmãos, eu vou explicar a vocês o que é o nosso problema. Inclusive, essa é a razão pela qual nós não temos como fazer uma live lá no prédio da igreja. É porque a internet, ela é aqui no escritório e ela é cabeada. Nós não temos como tirar esse cabo, porque vem pela parede, né, pela tubulação.
Nós não temos como fazer isso e levar lá para o prédio da igreja. Nós teríamos que colocar talvez alguma internet lá e para podermos transmitir de lá, né, para fazer live. A gente consegue filmar, a gente consegue gravar, como a gente sempre fez, e poder colocar posteriormente. Mas para transmitir direto, a gente teria que ter uma internet muito boa lá e infelizmente a gente ainda não tem. Essa é a razão porque nós não podemos fazer uma live, até do próprio Ministério do Louvor, mesmo nesse momento de pandemia, lá no prédio da igreja. Eu sinceramente, gostaria muito de poder fazer se nós tivéssemos as condições para isso. Para quem não sabe, a gente não está filmando com uma câmera, nós estamos filmando com uma webcam. É uma câmerazinha pequenininha, um negocinho bem simples, né? Daria tranquilo para levar lá para baixo, por exemplo, tendo um computador do lado, uma webcam. O restante a gente puxava direto da mesa, mas a gente precisa da internet para transmitir ao vivo, né, no mesmo momento que está sendo gravado. Bem, irmãos, a Juntas acabou de colocar um comentário a respeito dos recursos federais que estão sendo destinados aos municípios. Vocês estão percebendo que o negócio está ficando complicado. Nós temos visto muito dinheiro rolando na nação. Para vocês terem uma noção, o Brasil, através do governo federal, tem investido mais do que muitas nações ricas. E esse dinheiro está sendo entregue nas mãos de governadores e prefeitos. Infelizmente. Boa parte deles estão agindo de uma maneira que nós não compreendemos. E o pior, eles continuam a culpar o governo federal pelas mortes, quando, na verdade, eles querem se esquivar de uma coisa que eles têm completa culpa. Por quê? Porque o STF, o Superior Tribunal Federal, definiu que o governo federal não tem a capacidade de determinar nada, só de enviar dinheiro. E os municípios e governos estaduais é que podem definir quando começa a quarentena, qual tipo de quarentena, se distanciamento social ou se o lockdown, né, o lockdown, como eles chamam. Então, todas essas coisas são definidas por governadores e prefeitos. E, então, os recursos têm sido entregues nas mãos de governadores e prefeitos, e aí o caso do nosso Estado, a tristeza que temos vivido. O Estado não construiu nenhum hospital de campanha, nem em Mossoró, nem em Natal, as duas grandes cidades do Estado. A Prefeitura de Natal construiu e a Prefeitura de Mossoró alugou um hospital chamado São Luís, um hospital privado, que foi alugado para a Prefeitura de Mossoró. Os 10 leitos, 17 leitos, eu acho, entre 10 a 17 leitos que foram liberados no hospital regional, ou seja, do governo do estado, em Mossoró, que é o Tarcísio Maia, foram, boa parte deles, com recursos de empresários do município. Então você perceba que o governo não tem utilizado os recursos, e aí essa dificuldade toda, até a própria questão de verba, o valor são altíssimos, mas a maior parte das pessoas não sabem disso. Acho que só para a cidade de Areia Branca já foi destinado quase 3 milhões. Irmãos, 3 milhões para ser usado apenas na saúde. Nós precisamos estar atentos a isso. Nosso povo está morrendo quando muitos recursos estão chegando em nossa cidade. Se fossem bem aproveitados. Provavelmente nós teríamos aqui um tomógrafo, talvez, que ficaria para depois desse momento, né? Teríamos conseguido bastante coisas. Infelizmente, nós não sabemos como esses recursos vão ser ou estão sendo utilizados. Ainda não há uma prestação de conta nem por parte do município, nem do governo estadual, infelizmente. De indicação de livro dos Salmos, sobre os Salmos. Bem, pessoal, sobre o livro de Salmos, eu normalmente indico uma coleção da editora CPAD. Perguntaram sobre indicação de livros sobre o livro de Salmos. O Charles Spurgeon, ele escreveu uma coleção, que os livros chamam-se Os Tesouros de Davi.
Então, são 3 livros grossos, vendidos num box, pela editora CPAD. O autor é Charles Spurgeon, e o nome dos livros é Tesouros de Davi. Então, se você quer ler mais sobre os Salmos, compra lá os Tesouros de Davi. Eu acho que é o melhor livro que nós temos a esse respeito, assim, de forma clara, direta, bem devocional, né? E são as pregações do Charles Spurgeon. Então, se você gosta dos Salmos, esse é um excelente pedida. Não sei se encontra fácil. Também acho que não é barato, porque eles são muito grossos. Deixa eu ver aqui um livro aqui atrás, mais ou menos a espessura dele. Eles são mais ou menos grossos assim. 3 livros mais ou menos nessa espessura. Então, não, acredito que não seja tão baratinho assim. Mas é um ótimo recurso para que você possa ler Salmos, ou estudar a respeito dos Salmos. Mais alguma pergunta? A respeito dos textos de Isaías, eu me lembro dos acontecimentos relatados na Guerra dos 6 Dias. Podem ter ouvido alguma interferência divina? O general disse que o anjo salvou. Com certeza. A Guerra dos 6 Dias e em todas as guerras que Israel precisou lutar, Deus está sempre protegendo e guardando. Isso fica muito evidente. Essa é uma das razões, né, porque acho que a maior parte dos irmãos não sabem, mas eu sou pré-milenista histórico na minha escatologia, né, pelo menos até então, até agora. E há um aspecto da escatologia, eu sou pré-milenista histórico, mas esta igreja é dispensacionalista. E eu explico, eu ensino como um dispensacionalista, embora eu não seja. Mas um aspecto do dispensacionalismo que eu trouxe para a minha fé é a separação entre Israel e igreja. E aí, nesse ponto, se eu não trouxesse essa visão do dispensacionalismo, eu acreditaria que não, que o que está acontecendo com Israel é como qualquer outra nação. Mas eu não acredito nisso. Acredito que Deus tem um tratamento especial com a nação de Israel, os protege de uma forma especial e está, sim, agindo, trabalhando de uma maneira especial, inclusive na Guerra dos 6 Dias. Nossa, irmão, você não tem noção do quanto eu estou com saudade de todo mundo. Quando eu vi hoje as crianças numa livezinha que a gente fez com as crianças, meu Deus, tá todo mundo grande demais. Eu vi Kemily e falei, nossa, como ela tá grande. Eu vi uma foto de Caleb, rapaz, Caleb, Maria já se arrastando, já ficando em pé sozinha. Eu fico imaginando os pais, né, que trabalham às vezes 3, 4 meses fora de casa, quando voltam, ver o filho já crescido, porque, especialmente para as mais novas, 3 meses é um período gigantesco. Muita coisa acontece em 3 meses para uma criança. Nós estamos há 2 meses quase nessa quarentena, então, né, irmãos, é complicado o negócio. Alguém mais quer fazer alguma sugestão, comentário? Aproveita, irmãos. Então, nós vamos então encerrar essa live, orar agradecendo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de podermos realizar a ceia do Senhor junto com todos. Nós estamos alcançando pessoas bem mais distantes do que alcançávamos com os nossos cultos, isso é óbvio. A própria Francisca falou o quanto tem sido abençoada pelas mensagens. Então, até nisso, né, Deus providenciando pessoas que talvez não pudessem participar aqui, talvez não, que não poderiam participar aqui, estão participando. Os irmãos de Açu, Jandaíra, o quanto nós gostaríamos de estar perto e agora estamos tendo essa aproximação tecnológica, né? A questão de dízimos e ofertas. Bem, irmãos, eu preciso falar a respeito da questão de dízimos e ofertas. Essa semana nós estaremos aqui na igreja há alguns dias, eu vou postar isso no grupo da igreja. Não são muitos dias, mas nós estaremos aqui há alguns dias. Eu vou pedir em especial aos jovens que não estão nem indo para a faculdade, né, não estão estudando, que pudessem vir
para cá, não juntos, lógico, mas viesse pelo menos 2 pessoas no máximo e ficassem aqui compartilhando de um tempo, ou uma tarde, ou uma manhã, para que nós então pudéssemos trazer os alimentos para a cesta básica, que isso é muito, muito importante nessa hora, e também os seus dízimos e ofertas. Então eu gostaria muito que os adolescentes, os jovens, se organizassem, enviassem para mim, posso dia tal, para que eu possa organizar um calendário. Então, não espere eu entrar em contato com você. Eu não sei qual a sua disponibilidade, então eu gostaria que você, jovem, entrasse em contato conosco, ou se não, com a Alicia, com o André, com o Leanderson, com o pessoal do Departamento de Jovens, para que nós pudéssemos organizar uma escala essa semana aqui na igreja e disponibilizarmos isso no grupo, para que as pessoas possam trazer a contribuição do alimento da cesta básica e também trazer as suas contribuições de dízimos e ofertas. Vai ser muito importante, nós precisamos cumprir com as nossas obrigações e responsabilidades a esse respeito, e mais do que isso, você precisa continuar honrando a Deus com as suas finanças, com a questão financeira, porque isso é muito importante, isso diz muito do nosso coração. Alguém mais? Só verificando aqui. Bem, pessoal, só Deus e pastores têm noção de como é difícil esses dias. O número de pessoas depressivas, ansiosas, o número de pessoas da igreja, de fora da igreja, que eu tenho precisado ajudar nesse sentido, é uma coisa que vocês não têm noção. Nós fomos informados que mais uma pessoa, infelizmente, hoje, cometeu suicídio. Os corações das pessoas estão muito abalados. Esse não é um momento fácil. Talvez você esteja na sua casa, tranquilo, com seus familiares e pensando, que bom que eu estou seguro. Muitas pessoas não estão se sentindo seguras nessa hora. E toda essa dor, essa depressão, essa ansiedade, esses problemas, tem levado muita gente a fazer aquilo que nós jamais gostaríamos de ver acontecendo. Então eu queria pedir que vocês estivessem concentrando-se em Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos livre o mais rápido possível dessa situação, não só por nós que queremos estar juntos, mas por essas pessoas que não suportam momentos assim. Eu estou falando para vocês porque pelo menos 4 pessoas com quem eu tenho contato cometeram suicídio nesses dias, pelo menos 4. Durante esses quase 2 meses, quase 4 pessoas que eu tenho contato. Então, você pode imaginar o número de pessoas que está acontecendo no Brasil inteiro. Teve uma mãe em Recife que pulou do 26º andar. Teve um rapaz, um senhor de 60 anos, que estava afastado da polícia militar, aposentado, e ele então fazia tatuagens, tinha um estúdio de tatuagens, e aí, quando entrou na quarentena, não pôde mais fazer as tatuagens, e aí a polícia militar chamou o pessoal da reserva. Quando ele soube que precisaria voltar, ele cometeu suicídio. Uma jovem muito bonita cometeu suicídio, jovem de acho que 22, 23 anos. Vocês conhecem o caso de Vinícius aqui em Areia Branca, e agora uma outra pessoa cometeu suicídio aqui na cidade. Então, vamos estar atentos, vamos ficar orando, cuidando dos nossos irmãos, cuidando das pessoas da igreja. Se alguém começar a conversar com você sobre momentos de introspecção, eu tenho olhado para dentro do meu coração, tenho visto tanta coisa, ajude essa pessoa a ter clareza em Deus, a respeito do que Deus pode estar fazendo no seu coração, mas sempre atentos, porque esse é um momento de muita
muito problema emocional, muito. Então, cuidado, vamos tomar cuidado nesse sentido, ok? Dona Carminha está pedindo para mandar um abraço para ela. Ei, dona Carminha, ô saudade, meu Deus. Mas que eu estou vendo a senhora sentadinha ali na cadeira da frente, nas cadeiras da frente da igreja. Morrendo de saudade da senhora. Que bom que a senhora está guardadinha, tranquila em Natal. Aqui o surto está bem grande, mas graças a Deus o número de mortos, né, a respeito da Covid aqui é baixíssimo, o que nos deixa ainda pelo menos um pouco mais tranquilos. Irmãos, continuem orando por isso, e se vocês tiverem alguma necessidade, se alguém adoecer, pode entrar em contato. Não fiquem com vergonha, preconceito das pessoas se eu tiver com Covid. Ninguém vai tá fazendo o teste. Então ninguém vai saber se você tem ou se não tem Covid. E mesmo que tenha. A questão é esta. Se você está gripado, trate como Covid. Não tem jeito. Se qualquer irmão disser para mim, pastor, eu estou tendo febre, eu estou tendo dor no corpo, eu vou imediatamente tratar como Covid. Porque é esse o protocolo, é essa a forma de resolver o problema. Não precisa ser preconceituoso. A gente chega perto, a gente tem contato, sim, você não tem nenhum problema. Mas a gente vai com os cuidados necessários. Então, se você tiver necessidade, se estiver perdido, não saber o que fazer, a quem buscar, entre em contato conosco para que a gente possa também te ajudar nesse sentido. Nós temos alguns irmãos que trabalham na área da saúde que podem estar orientando, eles têm nos orientado todas as vezes que o irmão está precisando, têm nos dirigido de uma maneira que os irmãos sejam levados a UBS, a hospitais, a médicos de muito gabarito, assim, médicos bastante cuidadosos, e isso tem ajudado muitos irmãos. A gente perguntou se suicídio é falta de fé. Bem, foi perguntado se o suicídio é falta de fé. Não. Existem várias razões, existem várias coisas que levam ao suicídio. A depressão é uma delas. E a depressão, ela pode ocorrer de várias formas. Porque existe uma depressão emocional, genética, algo que vem do corpo, e existe uma depressão psicossomática, uma depressão da alma. Tanto a depressão da alma pode levar a problemas do corpo, como a depressão do corpo pode levar a questões da alma. E aí, quando a pessoa está num estado grave de depressão, ela tem uma coisa chamada decepção com a vida, frustração com tudo, nada serve. Então ela perde a esperança. E uma vez que ela perde a esperança, a fé é algo que não faz muito sentido. Por que nós sabemos disto? Porque pessoas que tiveram momentos de depressão muito graves, elas parecem perder a fé, mas quando o problema é tratado, o momento a fé retorna. Então não é uma perda. Porque nós percebemos que quando a pessoa passa pelo momento clínico, né, trata a depressão, a pessoa retorna a ter fé novamente. Então não é uma perda da fé, é um dos problemas que a depressão causa por causa da falta da esperança. Se alguém mais tiver alguma coisa, quiser comentar para a gente falar aqui, fiquem à vontade. Ô, irmãos, que saudade de poder estar juntos, poder falar olho no olho, poder dizer a vocês, nossa, aquilo que Deus tem nos ajudado a enxergar durante esses dias. Eu não entendi o que eu estou dizendo assim. Pastor, eu sugiro se eu sempre postar a mensagem dos estudos de sexta, mesmo após o fim da pandemia. Ah, entendi. Assim que a gente faz na sexta-feira. Os estudos das sextas-feiras, Alexandre falou sobre nós fazermos o quê? Postar mesmo após a pandemia, que você Sim. vai na igreja. Postar os estudos que fazemos, mesmo fazendo presencialmente, postarmos os estudos. Se a gente consegue filmar, dá para fazer isso tranquilamente. Infelizmente, os irmãos podem não saber, mas vocês já devem ter percebido como é diferente a maneira com que eu prego aqui no YouTube e a maneira com que eu prego nos cultos. Por que eu faço essa... Né? Não é porque eu sou duas pessoas, é porque há certos cuidados, há certa cautela que a gente precisa ter no falar aqui,
porque nós estamos de forma pública. Inclusive, muitos vídeos que estavam no canal da igreja anteriormente foram retirados do canal da igreja desde que algumas leis começaram a ser aprovadas que nos colocavam em risco. Então, por essa razão, nós retiramos muita coisa do conteúdo do canal da igreja por causa de certos posicionamentos políticos, infelizmente, que foi trazido à nossa nação. Então, não é bem uma questão, porque nós estamos tratando de questões políticas, mas quando nós tratamos a respeito de correção de filhos, todas essas coisas, temos posicionamentos diferentes e que não é bem aceito hoje no Brasil. Por essa razão, precisamos retirar do YouTube. O pessoal perguntando se é pecado suicídio e se dá para o inferno. Bem, pessoal, essa é uma resposta muito difícil a respeito da questão do suicídio. Responder a esse respeito é uma questão muito complexa. Deixa eu tentar explicar para vocês que no Brasil há uma tendência de acreditar que quem comete suicídio vai para o inferno. E isso faz parte de um trabalho feito pelo catolicismo. Foi a Igreja Católica que chegou a esta conclusão. Eles chegaram a esta conclusão baseado no mandamento que diz não matarás. O mandamento diz não matarás, então se você mata a si mesmo, está pecando, e por isso então você vai para o inferno. Esse é o posicionamento católico, que foi aceito pelos concílios e debatido e então estabelecido pela Igreja Católica. Esse não é o posicionamento evangélico, embora algumas igrejas evangélicas tenham assumido o posicionamento católico como correto. Eu não acredito. De maneira nenhuma eu consigo pensar que se a pessoa de repente cometeu suicídio, tem como certeza que ela irá para o inferno. Eu não consigo acreditar dessa maneira. Eu entendo da seguinte forma: a pessoa que comete suicídio, ela tem a possibilidade de ir para o inferno como qualquer pessoa tem. Mas eu não consigo ser categórico em dizer foi para o inferno. Isso não. Da mesma maneira, eu não consigo ser categórico em dizer vai para o céu, porque a Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário. O que a Bíblia nos instrui é que, capítulo 8 de Romanos diz que nem a morte, mas ela não especifica que tipo de morte, ou seja, ela poderia dizer a morte menos o suicídio, mas não diz. Então, nesse caso, nem a morte nem a vida é capaz de nos separar do amor de Deus. Então, se a morte não é capaz de separar, eu consigo crer sim que há a possibilidade de alguém que comete suicídio ir para o céu, sim. Especialmente porque muitas formas de suicídio têm a possibilidade de arrependimento. É uma pessoa que, por exemplo, se joga de uma ponte, alguém que se enforca, ela tem um tempo entre o momento que cometeu o ato e o momento da sua vida, então, de morrer. Então, entre o ato e a morte, há um tempo onde a pessoa pode sim conversar com Deus e se arrepender. Então, por essa razão, embora eu não acho que seja algo favorável a ir ao céu, não é algo que vai... Não é um caminho seguro, não é uma coisa que eu aconselharia ninguém a fazer, pensando assim, eu vou fazer e eu consigo, quem sabe, para o céu. Não é bem assim. A Bíblia não dá esta condição, afirmando assim. Mas eu consigo sim ter esperança de que alguém que cometeu suicídio possa ir para o céu, sim. Alguém mais? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguma sugestão? É exatamente por essa razão que muitas pessoas, né, podem se sentir incentivadas por isto. A Bíblia é tão clara a esse respeito no sentido de dizer, ou melhor, a Bíblia não é clara no sentido de dizer que pode ser salvo. Se ela fosse clara, talvez houvesse um incentivo para isto. Então ela não é clara, pelo contrário. A gente só sabe que o amor de Deus é maior que tudo, inclusive qualquer pecado. A Bíblia só faz a menção a um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós sabemos que o suicídio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Inclusive, o próprio John Piper escreveu alguns livros, né, de biografias, e ele fala de homens tementes a Deus, que ele chama de homens santos, que cometeram suicídio, e mesmo assim, ele é um dos que considera essas pessoas salvas, né? Alguém mais tem uma coisa a dizer? Então, irmãos, nós vamos encerrar a live agora, né? Vamos orar, pedir a Deus mais uma vez por nossas vidas. Não sei se tem uma dúvida de Aninha. Tem mais uma dúvida? Pode falar. Parece que tem mais uma dúvida agora, irmãos. Eu tinha essa dúvida. Ok, tudo bem então. Porque alguém comentou que tinha essa dúvida. Obviamente, se vocês forem fazer pesquisas na internet, vocês vão encontrar, né, a depender da linha teológica que a pessoa ou a igreja segue, especialmente os arminianos, né, eles, a Assembleia de Deus, as igrejas arminianas, acreditam que a pessoa perde a salvação. E por esta razão, o suicídio a pessoa está morrendo, entre aspas, em pecado, então a pessoa perdeu a salvação, mesmo que tivesse. Mas nós não cremos dessa maneira, nós não cremos em perda de salvação, por esta razão, vemos sim a possibilidade da salvação, mesmo num suicídio, ok? Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou, pela tecnologia que Ele nos deu, e por podermos estarmos juntos. Você na sua casa, eu aqui na igreja, podemos participar de um momento juntos. Vamos orar e agradecer. Pai, obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos juntos aqui, pela Tua palavra, por esse momento de ceia. Obrigado, Senhor, por nos dar a confiança que o Senhor está conosco. Obrigado por nos fazer enxergar que Tu tens o poder para nos livrar de todo o mal, e obrigado por nos fazer crer que o Senhor é o Rei de toda a terra. O Senhor reina sobre nossas vidas, o Senhor reina sobre todas as circunstâncias. O Senhor pode, num estalar dos Teus dedos, mudar absolutamente tudo. O Senhor é que põe reis, tira reis. O Senhor é que pode transformar todas as coisas. Nos ajude nesse momento, Pai, a reconhecermos isso em nosso coração, a reconhecermos isso na prática do nosso viver, que não apenas a nossa consciência tenha sido despertada, mas que todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida expresse isso. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade e privilégio de podermos fazer isso através da tecnologia. Nós não sabemos, Deus, como te sermos gratos por isso também, a ponto de nós podermos alcançar até mais pessoas do que estaremos alcançando antes. Indo longe. Obrigado, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue a nos proteger e a nos guardar. Que o Senhor continue a manifestar a Tua bondade e vontade sobre nossas vidas. E que nós nos sujeitemos a ela. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos? Deus os abençoe e espero que nessa semana que vem nós possamos retornar, então, com os estudos e pregações, e tão logo Deus nos dê uma oportunidade, quem sabe, então, fazemos uma live aí, nem que seja menor, com menos pessoas, tempo de louvor, de adoração. Eu sei que é difícil fazermos certas coisas, a vigília, por exemplo, percebo a grande dificuldade de aglomerarmos, fazermos com que as pessoas se sintam unidas num momento como de oração. Mas nós queremos muito que, de alguma forma, nós possamos fazer com que você participe das programações que nós estamos tentando organizar para que você não fique solto, ok? Deus os abençoe e logo, logo que Deus nos dê a oportunidade de estarmos juntos. Em nome de Jesus.